Olá meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o Gurgel. Esse é o canal Metaneiro, meu nome é Rodrigo Barbieri e bora pro vídeo. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, em seu TCC, enquanto ele fazia faculdade, o que é TCC? Trabalho, conclusão de curso. É um trabalho que você faz quando você conclui uma faculdade. Seria um projeto, alguma coisa que você faz de acordo com o curso que você fez. E o Gurgel, ele fez engenharia mecânica. E no seu TCC, ele apresentou um carro de 2 cilindros, ele fez um projeto lá de um carro de 2 cilindros e teve uma negativa do seu examinador. Ele falou que carro não se cria, se compra feito. Embora passou o Gurgel, ele teve essa negativa, mas isso não acabou com o sonho do Gurgel. Em 1º de setembro de 1969, ele cria a Gurgel Motores SA. O que significa aquela sigla SA? Sociedade Anônima. Sociedade Anônima significa que quando foi constituída essa empresa, ela precisou de muito dinheiro já investido logo de começo. E o primeiro carro que saiu da linha de produção da Gurgel foi o Ipanema, um Jeep feito pela Gurgel que usava motor Volkswagen AR. Em 1970, Gurgel percebeu que esse Jeep que eles fizeram, o Ipanema, aguentava bem os terrenos hostis, ele ia muito bem em terrenos hostis. E o que ele fez? Então ele criou o Chavante XT. Em 72, o exército brasileiro testou esse Jeep e gostou do Jeep. Em 1974, esse Jeep fica maior e mais quadrado. Foi mudada a sigla dele para Chavante XTC. Mais para frente, esse Chavante XTC ele foi renomeado para Chavante X12 e posteriormente somente X12. Em julho de 1973, o Gurgel, para ampliar sua produção, para começar a produzir mais carros e com maior quantidade, ele compra um terreno em Rio Claro. Esse terreno, na verdade, era uma fazenda, construiu a fábrica lá. Ele construiu primeiro um prédio já com a sua linha de produção já dos carros que já eram produzidos pela Gurgel. E em 1977, a Gurgel foi a primeira empresa a exportar veículo da categoria, que ele se nomeava aí empresa que construía Jeep. Dessa categoria do Brasil, foi a primeira a exportar carros dessa categoria. Ah, mas fábrica tal exportou antes, não sei o que. Outra categoria. Tanto que aqui no Brasil, as únicas que construíam Jeeps era a Williams do Brasil e a Gurgel. Ou seja, a Williams tinha fábricas lá fora, não precisava pegar um produto brasileiro e exportar. A Gurgel estava aqui só no território brasileiro, então sim, se ela quisesse vender esses Jeeps que ela fazia para o exterior, eles tinham que exportar esses veículos. Em 1978, ela foi a segunda maior empresa da indústria brasileira em questão de produção e faturamento. Em 1979, ele fez parte de uma exposição no Salão do Automóvel de Genebra. E ele expôs nesse Salão de Genebra o X15 e o X20. Então, eu estava rindo que a almofada caiu em cima do meu gato. Então, pessoal, eu tava rindo de fundo. Não era do Gurgel, hein? Não era do Gurgel. Senão vai vir os haters, né? Porque eu tô falando do Gurgel. Mas não, era do gato. Em 24 de julho de 1980, é erguida nesse terreno de Rio Claro um segundo prédio. Esse segundo prédio era para criar exclusivamente veículos elétricos. E é lançado o Itaipu E150 e o furgão E400. Esses eram 100% elétricos. Só que não foi muito para frente, porque as baterias eram muito caras e levava cerca de 12 horas para serem carregadas. Em 1984, a Gurgel lança o seu maior carro, o Gurgel Carajás. Esse carro lembra muito um SUV, os SUVs de hoje. Só que naquela época essa sigla SUV não era usada. Foi o primeiro carro da Gurgel a ter motor dianteiro refrigerado a água. Era um motor AP 1.8, esse Jeep Carajás. Também nesse ano é lançado o X12 TR. É uma versão do X12, só que mais barato e com um teto rígido. Também o G15. Em 1987 é lançado um carro que tinha como objetivo ser o carro mais barato do Brasil. Ele era o BR-800. Esse BR-800 usava um motor que muitos chamavam que era um motor de Fusca cortado ao meio, mas eles eram bem diferentes.
esse motor para o motor de Fusca, embora eles eram ambos de cilindros opostos. Esse motor ele tinha 800 cilindradas e daí o nome, BR de Brasil e 800 cilindradas. Esse carro ele só era vendido no seu começo, nesse ano, se você comprasse uma ação da empresa. Ou seja, você comprava a ação e comprava o carro junto. E tinha aquele slogan, nada melhor do que você comprar um carro de uma empresa que é sua. Lembrando que naquela época, de acordo com o nome Risco Brasil é usado por investidores que apostam na bolsa, investidores que apostam em empresa. Naquela época era muito mais arriscado, digamos assim, porque a inflação era muito alta. Você, num dia para noite, ele aumentava o preço. Você ia de manhã ver o preço de uma coisa, voltava para buscar à noite e tinha triplicado de preço. Isso aí era uma realidade da época, a inflação era muito alta na época. Então era permitido usar no Brasil as moedas em dólar. Você podia estar usando dólar. E o carro, nessa época, ele era cotado em dólar. Você pagava 7 mil pelo carro, mais 1.500 da ação, o que dava 8.500 dólares. Isso naquela época. Falando aqui, se ele vendia ações, uma empresa que para vender ações, ela tem que ter capital aberto. Ravena. Oi. Fale aqui um pouco sobre o capital aberto. Toda empresa que entra nas bolsas de valores, tanto aqui no Brasil, que é a nossa B3, B3 é o significado de 3 bolsas que tinha no Brasil e se formaram em uma, por isso B3. E o caso aí de capital aberto são empresas que podem entrar na bolsa de valores. Capital aberto quer dizer que qualquer pessoa, entre aspas, pode ser dono. Quando você compra uma ação ou uma fração de uma ação, você é dono daquela empresa. Você é um acionista. Por exemplo, as empresas que você compra nas bolsas de valores dos Estados Unidos, como a Nasdaq, a Bolsa de Nova York, você ainda tem direito a votar. Tanto que eles mandam até e-mail para você dizendo que você tem direito a participar da Assembleia. No Brasil, não são todas, porque tem aquela diferença de ação ordinária e tudo mais. Porém, no Brasil funciona dessa forma, mas é um modo geral, no mundo. E como era uma sociedade anônima, ela também já tinha muito dinheiro investido, igual o Rodrigo falou no começo, por isso que era uma sociedade anônima, e para entrar na Bolsa de Valores é assim, é por isso que chama capital aberto. As de capital fechado são empresas que não entram, foi o que aconteceu com o Nubank. O Nubank foi capital aberto, entrou na Bolsa de Valores do Brasil, ela fechou o capital e saiu da Bolsa de Valores do Brasil, só tá lá de Nova York. Esse é um exemplo. Então, nesse caso do Gurgel, naquela época, ele ter todo isso, nossa, ele investiu muito dinheiro, ele tinha muita grana para investir e para entrar na Bolsa de Valores, que não era no Brasil, né? Era americana na época, não era? Acho que era do Brasil. É porque ele usava dólar por causa da inflação do... Porque na época era cruzeiros reais, né? E o cruzeiro, ele só... Eu acho que ele pegou a época réis, cruzeiros reais. Aí o que aconteceu? Nessa época, até a década de 80, podia usar dólar no Brasil, até a década de 90 mais ou menos. Só que acontece o seguinte, quando teve a transação de cruzeiros reais para real, ficou um período ali que usava o FIR, que era para você fazer o cálculo do seu valor que você tinha em cruzeiros reais para converter em real. E nesse período usava esses UFIRs aí. E o que aconteceu? Quando virou real, o real ficou muito equiparado ao dólar em 94. Então aí, diante também da nossa legislação, que proibiu o uso de dólar no nosso território. Isso começou acho que na década de 90, se não me engano. 94. E por isso que ele usava dólar. Tanto que ele começou a quebrar, você vai contar ainda, né? Bem nesse período que junta todos esses fatores aí. Então, você comprava uma ação, pagava mais um tanto e comprava junto um BR-800 com o slogan. Nada melhor do que comprar um carro de uma empresa que é sua. Eu achei o máximo esse slogan. Nossa, é um slogan assim... Eu achei. Nossa, demais. Demais. Tanto que vendeu bastante BR-800. Vendeu. Que interessante, né? Em 1988, o X12 ganha uma suspensão mais arrojada, uma suspensão mais forte e passa a se chamar Tocantins. Em 1990, a Gurgel ainda se mostra promissora.
ele lança o Moto Machine, ele é tipo um BR-800, ele é um BR-800 sem o banco traseiro, ele é menor ainda que o BR-800, com as portas transparentes. E também lança o BR-800. Novamente ele passa, não é bem lança, ele não lança o BR-800 que já foi lançado lá atrás. O BR-800 agora ele pode ser adquirido sem você comprar uma ação, só com o valor do veículo. E então começa a decadência da Gurgel. O presidente da época, Fernando Collor de Mello, sancionou uma lei que carros com menos de 1.000 cilindradas teriam isenção de IPI. Bem, o que aconteceu com a Gurgel? A Gurgel ela tinha o BR-800, ela tinha os carros dela econômicos e vendiam bastante. E isso fez com que as outras empresas, Ford, a Chevrolet, a Fiat, Volkswagen, todos lançassem veículos. Tipo, todo mundo começou a lançar um veículo 1.000 cilindradas. O Uno ele era 1.300, passou a ser o Uno Mille, ter 1.000 cilindradas. O Escort, a Ford lançou o Escort Hobby, que era 1.000 cilindradas. O Gol, que também já vinha com motor AP, 1.600, tal, lançou o Gol 1000. Ou seja, os carros começaram, toda a empresa criou um carro 1.0 menor, que teve isenção de IPI. Isso minou muito as vendas da Gurgel. Por quê? Porque as empresas elas só não fizeram motores menores, como depenaram o carro, tiravam tudo. Você teve Gol 1000 aí que só saía com marcador de combustível, nem os quebra-ventos eram, você podia abrir. Então, esses carros eram bem mais baratos que o Gurgel, ou seja, o povo preferia comprar um Gol 1000, comprar um Uno Mille, que eram carros até bem mais conceituados que a Gurgel e eram mais baratos que a Gurgel do que comprar no BR-800. Então as vendas foram sendo minadas e a fábrica começou a entrar em processo de falência. Para tentar fugir da falência, em 1993, a Gurgel pede ao governo federal um empréstimo de 20 milhões de dólares. Só que esse empréstimo foi negado pelo governo. Tipo, a gente não vai emprestar dinheiro para sua fábrica se reerguer. Te vira nos 30, foi meio que isso. Em 1994, a Gurgel entra em recuperação judicial. O que é recuperação judicial? Antigamente se chamava concordata. Essa recuperação judicial, ela foi mudada com a lei 11.101 de 2005. Ela mudou tanto a nomenclatura quanto alguns requisitos. Em meio a essa recuperação judicial, ela foi se arrastando até 1996. Em 1996, ela encerra totalmente suas atividades. Após vários anos de abandono, a fábrica sendo roubada a peça de carro, roubado até carros não concluídos, roubado ferramentas, depredação na fábrica, a fábrica da Gurgel foi leiloada por 16 milhões de reais. Isso em 2007. Esse dinheiro foi para tentar pagar parte dos processos trabalhistas que tinha. Ela tinha uma dívida trabalhista de 20 milhões de reais. É porque quando a empresa está devendo, tem uma lista de credores. E são em torno de 9 credores. É uma lista. Então tem o primeiro são os tributos, aí depois vem o trabalhista, e aí vai vindo todos os outros, e cai num que é os que não receberam mais, né? A partir dos trabalhistas, só se sobrar dinheiro, aí os outros acabam recebendo. Não quer dizer que eles venderam por um bom preço a empresa, mas... Só que a dívida era bem maior. Com juros, correção monetária no decorrer dos anos, nossa. E ainda assim, a empresa deixa um rombo de 280 milhões de reais em dívidas que não tiveram como ser pagos de maneira nenhuma. Esse é o nosso vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, o que você faz quando você assiste um vídeo desse, com esse tanto de informações que teve esse vídeo até o final? Você deixa um like, você vai de voadora no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos!